Boa tarde, gente. Tranquilo? Cansados? Eu, em geral, gosto de ter uma apresentação por um único motivo, para servir de guia enquanto eu estou falando, para não perder a linha de raciocínio. Só que eu não consegui parar para fazer, então eu vou pedir perdão para vocês. Eu tenho só uma lista aqui de tópicos para eu não me perder. Jornalismo ativista, essa é a provocação. Eu desconfio que eu sou, de todos os meus companheiros aqui de mesa, eu talvez seja o mais radical, no sentido de que eu acho que são duas coisas absolutamente distintas. Tá? Uma das coisas que mais me preocupa quando a gente fala de jornalismo ativista, e eu tenho ouvido com cada vez mais frequência, principalmente vindo de jovens repórteres, jovens jornalistas, essa afirmação, não, nós temos que nos apresentar mais, temos que falar com clareza a respeito de qual é a nossa ideologia, a gente não pode mais enganar o leitor, objetividade é uma ficção, é uma coisa que não existe, e a impressão que dá, quando você ouve esse tipo de discurso, é de que o jornalismo ativista é uma coisa nova. O jornalismo ativista não é uma coisa nova. Aliás, o jornalismo nasceu ativista. É claro que você pode fazer trocentos mil cortes diferentes a respeito de onde que nasceu o jornalismo. Mas se a gente está falando de jornais publicados com alguma frequência, a gente está falando das primeiras grandes cidades que surgem no século XVIII, meio da Revolução Industrial, meio do Iluminismo. O jornalismo, quando você vai lá e você pega na França um Marat, por exemplo, quando você vai para os Estados Unidos e pega panfletos como Common Sense e tudo mais, o jornalismo começa ativista. Mais do que isso, o jornalismo começa revolucionário. Aliás, eu vou um pouco além. Era um jornalismo ativista extremamente eficaz, porque eles, de fato, conseguiram fazer revoluções. A Revolução Francesa aconteceu, a Revolução Americana aconteceu. E eram radicais mesmo no sentido de que implementaram sistemas de governo que jamais tinham sido ouvidos. O projeto da democracia, da invenção de o que é uma democracia, uma república democrática, nasce nas páginas de jornais. A primeira grande polarização foi marcada pelos primeiros dois grandes blogueiros, que eram Thomas Jefferson e Alexander Hamilton. Cada um tinha o seu jornal e passaram aproximadamente 20 anos, entre as décadas de 1780 e 1800, debatendo o que era uma democracia, como é que funcionava, como é que era a capital, quais eram os poderes de um presidente, como é que funcionam as duas casas do legislativo, como é que é a relação entre os poderes. Gente, vocês pegam, por exemplo, o impeachment da Dilma que aconteceu no ano passado, vocês leem todo o processo exatamente como Alexander Hamilton descreveu em 1786, 87, num artigo para jornal, dizendo como que deveria funcionar um impeachment de um presidente da República. O processo é igualzinho. No ponto de você botar o presidente da Suprema Corte presidindo o Senado, a Câmara recebe o processo, encaminha para o Senado decide se acolhe ou não, aí faz um julgamento, todo esse processo está descrito igualzinho. Nasceu nas páginas da imprensa, nasceu no ativismo. Agora, o que realmente é novo é o jornalismo não ativista. Claro, novo no início do século XX. Mas o camarada mais recente é justamente esse, porque tem um determinado momento que você começa a entender como é que a democracia funciona, você começa, entre outras coisas, a perceber que mais ou menos metade da população é de esquerda, mais ou menos metade da população é de direita, e que o saudável numa democracia é que este debate aconteça, de que as ideias sejam testadas, de que os campos opostos se degradiem em público.
Assim como você começa a perceber que existe uma necessidade fundamental numa democracia, que é, para você eleger um governante, você precisa saber o que está acontecendo. Esse papel de informar por parte do jornalismo é um papel fundamental. É um papel necessário. Você só consegue eleger um governante, e eu não estou falando só do chefe do executivo, mas também legislativo, tudo mais, você só consegue eleger um governante se você está informado. E num determinado momento começou a se perceber que existia um espaço necessário numa democracia para veículos que pudessem tanto informar, trazer quais são os fatos de uma sociedade, quais são os números, assim como representar da maneira o mais honesta possível, o mais franca possível, quais são os argumentos de um lado e quais são os argumentos do outro, e servir de alguma forma como espaço onde esse debate de ideias se dê. Eu acho extremamente preocupante essa tendência que eu vejo hoje de normalizar a relação entre ativismo e jornalismo. Primeiro porque o jornalismo ativista está naquela fronteira próxima da publicidade. Você está em campanha. Você tem um lado, claro, você não está ouvindo de forma honesta o debate. É claro que não. Você tem um lado. Você tem um lado. Tem que censurar? Tem que isso? Não, de maneira alguma. Mas você é um ator político agindo politicamente, através de um determinado objetivo. E aí a gente bate numa segunda questão, que é uma segunda questão fundamental, que é o seguinte: os ativistas do século XVIII e XIX no jornalismo eram eficazes. Por quê? Porque eles fizeram a Revolução Francesa, porque eles fizeram a Revolução Americana. Se você vai aqui para o Brasil, o nosso jornalismo começa, de fato, no século XIX, até porque os portugueses não deixavam a gente ter sequer máquina para imprimir com papel. Agora, você pega um Joaquim Nabuco, que era jornalista, que era abolicionista. O abolicionismo se deu no Brasil através das páginas de jornais. O jornal Estado de São Paulo, que dos grandes jornais é o mais antigo, nasceu para ser um jornal republicano. Joaquim Nabuco conseguiu a abolição. O Estadão fez parte e conseguiu a República. Havia eficácia. Só que a gente vive num mundo diferente. A gente está vivendo um momento em que a democracia está em crise, não é no Brasil, é no mundo. A gente está vivendo um momento em que a democracia está em crise, em grande parte porque existe uma imensa polarização. As pessoas não estão se ouvindo. Eu acho que essa polarização está diretamente relacionada ao fato de que as pessoas estão se formando cada vez mais através de redes sociais, e redes sociais que entregam para elas apenas o que elas querem ler. Isso é uma questão em debate. Existem outros pontos de vista. Não tem problema. Mas estamos polarizados. A respeito disso, não há debate. A democracia está polarizada. E num ambiente de polarização, jornalismo ativista, essencialmente, é um jornalismo que alimenta a polarização. E é de baixa eficácia. Porque só tem um lado que está lendo. Você não está convencendo absolutamente ninguém. O jornalismo ativista de direita só está sendo lido pela direita, o jornalismo ativista de esquerda só está sendo lido pela esquerda, você só fala para os seus, você alimenta o processo de radicalização, e democracia radicalizada e polarizada não funciona. Por quê? Por um motivo muito simples. Os congressos param, congelam, travam. Mesmo num sistema absolutamente corrompido como o brasileiro, deputado continua preocupado com o eleitor. Ele pode ser corrupto para fazer grana, para fazer campanha política, ele continua precisando de voto de eleitor. E quanto mais eleitor está dizendo, não negocia, não ceda, mais deputado chega no parlamento e não negocia e não cede. Congressos param de funcionar
quando não há mais negociação. Parlamentos funcionam para serem casas de negociação. Isso não é um problema apenas americano, isso é um problema, perdão, não é um problema apenas brasileiro, isso é um problema americano, isso é um problema francês, isso é um problema britânico, isso é um problema israelense. Isso tem diretamente a ver com a maneira como as pessoas estão sendo informadas. O ponto principal aqui, eu sou radical, tá? Radical no sentido de que eu não voto. Eu não voto porque no momento que você escolhe um candidato, você já começa a torcer um pouquinho. Isso atrapalha a cobertura. Eu acho que a gente precisa mais veículos independentes, mais veículos novos dispostos a fazer jornalismo, no sentido de observar o que está acontecendo, relatar o que está acontecendo, mostrar o debate. E a única maneira de você mostrar o debate é se você, com seriedade e com honestidade, ouvir todos os lados e realmente transmitir o que todos os lados estão dizendo. E, claro, sempre com muito ceticismo. Gente, muito obrigado.